falaremos agora de circunferência. Para quem esqueceu o que é circunferência, né? Imagine como se fosse uma pizza. E aquela borda da pizza, né? Aquela borda de catupiry, vai ser como se fosse a nossa circunferência, essa linha em volta, e formamos aqui o nosso círculo. Quando eu tenho aqui um centro, ó, observe aqui eu chamei de O, é o centro da circunferência. Quando tem uma distância aqui do centro até a borda da circunferência, né? Imagine a borda de catupiry. Essa distância do centro até a borda nós chamamos de raio. A distância do centro até essa borda aqui, ó, a circunferência, aquela borda de catupiry. Beleza? Se eu tenho aqui um segmento, ó, que vai de uma borda até a outra, de uma extremidade até a outra, passando exatamente no centro, esse segmento, essa distância nós chamamos de diâmetro. E quando nós temos aqui um segmento que vai de uma borda até a outra e não passa no centro, né? Esse segmento nós chamamos de corda, beleza? A gente vai trabalhar aqui algumas relações métricas na circunferência. É interessante você entender o que é raio, o que é diâmetro e vencer a corda. Observe que essa primeira relação, ó, potência de um ponto ou cruzamento entre duas cordas. Observe aqui o ponto P, ele é interno à circunferência. Então, aqui eu tenho uma circunferência. Nós temos os segmentos, ó, o segmento CD, que é a distância de C até D. Nós temos o segmento AB, que é a distância de A até B. E esse encontro, né, entre esses dois segmentos é o nosso ponto interno. Daqui nós podemos retirar algumas relações. Ó. Quais são essas relações? Nessa relação, se eu pegar A vezes P vezes P vezes B, isso vai dar igual à distância P vezes D vezes P vezes C. Recapitulando aí, nessa primeira relação, se a gente pegar essa distância de A até P e multiplicar por essa distância aqui, ó, de P até B, isso vai dar exatamente, ó, a distância de P até D vezes P até C, tá bom? Então, a gente tem essa primeira relação que a gente vai colocar em prática aqui como exemplo. Temos esse exemplo aqui, ó. Vamos colocar em prática? Determine o valor de x. Observe que aqui nós temos o encontro, ó, desses dois segmentos, que eu posso chamar de ponto P, tá bom? E eu tenho aqui esses dois segmentos, então eu quero encontrar o valor de x. Como é que eu vou fazer? Devo lembrar que a distância, essa distância aqui, ó, qual é essa distância? É x. Essa distância aqui, que é x, vezes essa outra distância aqui, ó, no mesmo segmento, tá bom? Que é 5, vai ser igual ao quê? A essa distância, que é o 2, vezes essa outra distância aqui, que é o 10. Então, aqui a gente isolando o x que nós temos que o x vai dar igual. 2 vezes 10 vai dar 20. Esse 5 está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, aqui o x vai dar exatamente 4. Utilizando a primeira relação. Tá? Então, fica bem ligado. Quando nós temos um ponto aqui interno à circunferência, tem dois segmentos. Eu pegar aqui, dentro de um mesmo segmento, eu pegar esse pedaço vezes esse outro pedaço, vai dar igual a esse pedaço vezes esse outro pedaço. Tá bom? Segunda relação. Potência de um ponto ou dois segmentos secantes partindo de um mesmo ponto. Observe que nessa relação métrica da circunferência, o ponto ele está do lado externo, tá bom? Secante, dois segmentos secantes, ó, que eu destaco aqui em 2 pontos na circunferência. Então, esse segmento, se ele tocar em 2 pontos, significa que ele é um segmento secante. Qual a relação que nós podemos retirar aqui quando nós temos uma situação como essa? A distância, né? De P até A, ou seja, a distância de P até A, e multiplicar por essa distância aqui de P até B, isso vai dar exatamente igual ao que nós fizemos aqui do outro lado. Ó. A distância vezes essa distância de P até C, vezes essa distância de P até D. Recapitulando aí, voltando a fita, né? Tá meio bugado aí, ó. Se nós pegarmos essa distância de P até A e multiplicarmos por essa distância aqui, ó, de P até B, isso vai dar exatamente igual à distância de P até C, essa distância toda aqui, vezes a distância de P até D. Nós chegamos nessa relação aqui, ó, que nós vamos utilizar como exemplo aqui abaixo para ajudar você a fixar melhor essa ideia. Então, nós temos esse exemplo. Determine o valor de x. Ó. Foi o que nós comentamos agora há pouco.
quando nós temos um ponto externo, tá? Que é um ponto externo à circunferência. Essa distância aqui, ó, e multiplicarmos por essa distância, então temos aqui 6 vezes x. Isso vai dar igual ao quê? Vai dar igual a essa distância aqui maior vezes essa distância aqui. Então, nós temos aqui 6x, 8 vezes 3 vai dar 24. Isolando o x, nós temos aqui, ó, 24 dividido por 6, que vai dar exatamente 4. Tudo bem? Então, como nós temos uma relação de dois segmentos secantes, a gente pode aplicar essa relação métrica na circunferência. Pega a distância maior no mesmo segmento, multiplica por essa distância aqui no segmento, igual. No outro lado, você faz a mesma coisa. Pega a distância maior vezes essa distância aqui, esse pedaço de segmento externo da circunferência. Tá bom? Vamos agora aqui para a nossa terceira relação. Essa aqui é a segunda relação métrica na circunferência. Bem, essa aqui é a nossa terceira relação métrica na circunferência. Então, a terceira relação se trata de quê? Quando tem uma potência de um ponto, ó, eu tenho um segmento secante. Observe, o segmento secante é aquele que vai tocar em dois pontos, ó. Então, esse aqui é o segmento secante. E nós temos aqui um segmento tangente. Qual é o segmento tangente? É aquele que toca em um único ponto na circunferência. Então, esse aqui seria o nosso segmento tangente. Qual a relação que nós podemos aplicar aqui? Bem, você vai pegar o segmento tangente. O que seria esse segmento tangente? A distância, tá? De P até C. Você vai pegar essa distância e vai elevar ela ao quadrado. Isso vai dar igual a essa distância aqui, ó, de P até A, vezes essa distância aqui do segmento que está externo à circunferência. Essa aqui é a nossa terceira relação. Vou colocar um exemplo aqui para a gente entender melhor isso. Eu tenho aqui, ó, nesse exemplo, ó, eu tenho um segmento tangente, ó, toca em um único ponto na circunferência. Eu tenho também aqui um segmento secante, ó, que toca em dois pontos na circunferência. E eles se encontram do lado externo da circunferência, ó, que é aquele famoso ponto P, como se fosse o nosso ponto P. Tá bom? Como nós temos uma situação como essa, o que nós vamos fazer? Nós pegamos o segmento tangente, que é aquele que toca em um ponto, o que nós fazemos com ele? Elevamos ao quadrado. Então, essa distância aqui, ó, nós vamos levar essa distância ao quadrado. Qual é essa distância? É o x. Então, ó, x ao quadrado. O que vai acontecer aqui no segmento secante? A gente vai pegar essa distância maior aqui, ó, de P até, digamos aqui, se fosse colocar um A, né? Se fosse A aqui, seria de P até A, ou seja, essa distância toda igual a 9, vezes a distância que está aqui, ó, esse segmento aqui externo à circunferência, sendo que está no mesmo segmento, tá bom? Então, essa distância aqui externa é igual a 4. Então, basicamente aqui, você vai ter 9 vezes 4, que vai dar 36. Passa para o outro lado, vai como sendo uma raiz. Então, nós temos a raiz quadrada de 36, que vai dar igual a 6. Por que não vai dar igual a mais ou menos 6? Porque está trabalhando aqui com distância. Então, não existe aquela distância negativa. Teremos somente valores positivos. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa terceira relação métrica na circunferência.